Fala pessoal, trazendo mais um vídeo aqui do canal Setorista. Infelizmente tivemos essa lacuna de 2 semanas sem postar vídeos, né? Mas estamos retornando de maneira constante, de agora em diante, de maneira constante, sem interrupções, né? Sem essa lacuna de tempo sem vídeos, né? Assim como nós fizemos no mês de janeiro, né? Pessoal, durante essa lacuna que nós tivemos de não ter vídeos, o Ceará jogou contra o Fortaleza e contra o Floresta, e eu anotei algumas coisas que eu reputo importantes, positivas, negativas, relacionadas à postura do Ceará nesses dois jogos. Quero compartilhar com vocês as minhas impressões, as minhas reflexões e aguardo comentários de vocês para que, a partir dos comentários, o algoritmo do YouTube repasse esse vídeo para mais e mais pessoas e a gente consiga, com essa continuidade que eu estou prometendo a vocês, que nós vamos ter com essa constância, que nós consigamos chegar em mais e mais pessoas, né? Galera, o Ceará jogou contra o Fortaleza e acredito que não só para mim, mas como para vocês, um dos piores jogos que todos nós assistimos em toda a vida, né? Nós não tivemos futebol praticamente, né? Tivemos muito jogo truncado, tivemos muitas reclamações de ambos os lados, mas eu percebi que o time do rival parecia mais pilhado do que o Ceará. E um detalhe, naquele momento, o Ceará tinha, sem sombra de dúvidas, um melhor plantel, ou seja, em termos técnicos, nós éramos superiores, mas infelizmente, como não tivemos a possibilidade de colocar isso em prática e não tivemos a capacidade também de colocar isso em prática, essa superioridade em prática, ficamos no 0-0 em um jogo que daria para nós termos tido melhor sorte caso tivéssemos colocado em prática a superioridade que eu reputo que nós tínhamos naquele momento, né? E além disso, reputo que o lance do pênalti foi pênalti. Acredito que não é porque eu sou torcedor do Ceará que eu vou ter uma opinião contrária ao que eu acho por ser contra o Ceará ou por ser a favor do Ceará, né? Eu não vou ter uma opinião que eu não considero verdadeira só para falar que em beneficiar o time que eu torço, né? Acredito que não foi um lance natural, não foi um, como é que chama? Como é que o pessoal aí que debate não foi um movimento natural. Acredito que não foi um movimento natural, né? Se esse lance tivesse sido a favor do Ceará, eu ia reclamar muito se não tivessem dado pênalti, né? Fora isso, aquelas confusõezinhas assim que você já vê que os jogadores estão pré-estabelecidos em ter aquela postura, principalmente alguns jogadores do adversário, né? Se fosse do Ceará eu até admitiria, mas como foi em outros clássicos, né? Quando nós não tínhamos superioridade técnica, o Ceará truncava o jogo, era benéfico para a gente ter essa postura, mas dessa vez aconteceu por parte do rival, na minha opinião. Jogadores como esse Brits, né? Eles se acham xerifão, né? Tentando tumultuar desde o início do jogo. Esse volante que eu nem conhecia, sabia nem quem era esse tal de Pierre aí também tentando ser aquele xerifão do meio e fazendo com que o jogo ficasse mais truncado do que ele já tinha predisposição de ser, né? Então o 0-0 muito ruim mesmo de se assistir, né? Contra o Floresta, o Ceará teve a superioridade que tanto o Ceará como o Fortaleza, os dois times estão tendo em relação aos outros adversários no Campeonato Cearense, né? Uma superioridade como é que eu posso dizer? Bem acentuada, né? O Ceará fez 3-0 com tranquilidade, o primeiro gol aos 16 minutos depois do Ceará ter 10 minutos de superioridade do Floresta nem conseguir tocar três passes no campo de defesa, né? Isso eu anotei aqui. Foram três cantos em 5 minutos e o Ceará tentando preencher numericamente o campo de ataque com o máximo de jogadores que poderia ter, né? Domínio total nos primeiros 10 minutos, gol do Rafael Ramos, jogada do Luca. Luca, que tentou driblar, né, não conseguiu efetuar o drible, mas na raça fez com que a bola não saísse. A bola retornou para a área e o Rafael Ramos fez de canhota um belo gol, né? Ele acreditou mesmo no chute, né? Aquela bola que vem
que vem pelo alto e antes dela cair você chuta, né? E você acaba tendo a possibilidade dela alcançar uma maior velocidade e ele foi feliz, né? Aos 25 minutos o Vina para o Fernandinho teve uma boa chance, chutou cruzado, perdeu a chance, na minha opinião foi uma chance perdida e talvez o único lance onde ele foi produtivo, na minha opinião mais uma partida no geral muito ruim desse Fernandinho, né, que tem que melhorar, né, tem que melhorar. Aos 35 minutos, o único momento onde o Ceará efetuou uma troca de passes que ele havia efetuado em outras partidas. O Vina acabou estragando, chutou meio atabalhoado e na pressa, né? Dava para ter trabalhado mais a jogada e acabou isolando a bola. Aos 39 minutos, o Ceará fez 2-0. Pedro Henrique cruzou. Não foi um bom cruzamento, a zaga afastou e o Vina acabou, a partir desse rebote da zaga, ficando em uma posição privilegiada para fazer o segundo gol, que deu tranquilidade para o Ceará. Isso o Ceará levou para o segundo tempo, né? Segundo tempo onde o Mateuzinho e o Alano acabaram entrando no segundo tempo, e o Alano foi protagonista, né? Foram os primeiros a entrar, na verdade, Matheus e Alano, né? O Alano acabou sendo protagonista com mais uma assistência e me chamou a atenção que ele é aquele jogador que ele vai receber a bola, mesmo ele tendo espaço para já lançar para o atacante, ele vai esperar o melhor momento. Foi isso que aconteceu. Ele esperou o melhor momento, lançou para o Mateuzinho. O Mateuzinho acabou chutando cruzado. O Vina, antes da bola entrar, tocou. O gol foi creditado para o Vina. Isso aos 32 minutos. O gol foi creditado para o Vina, mas a jogada toda com mérito para o Alano e para o jogador Mateuzinho, né? Enfim, Ceará com muita tranquilidade. Destaque para a entrada de mais 3 jogadores aqui, né? Aos 34 minutos, já quando o Ceará já tinha desacelerado após o terceiro gol, né? Alex Silva entrou no lugar do Fernando, o Alex Silva ficou na direita, o Rafael Ramos foi para a esquerda, o Melk entrou no lugar do Pedro Henrique, mas como o Ceará já tinha desacelerado, o garoto não encontrou oportunidades daquele mano a mano que ele gosta, de chutes longa distância, ele acabou não encontrando oportunidades. O outro destaque é para a entrada também do Luiz Otávio, zagueiro, que estava há muito tempo contundido e retornou, entrando no lugar do Pedro Gilmar, que é titular absoluto, né? O Moza está demonstrando que ele é titular absoluto, isso é uma grande notícia para a gente. Então, galera, 2 jogos onde o Ceará acabou deixando a desejar, na minha opinião, né? Clássico é clássico, tudo bem, você tem que se adequar ao que o jogo impõe, que é mais esse jogo de imposição física e truncado, mas contra o Floresta o Ceará poderia ter tido uma melhor postura em termos de finalizações e de chegadas organizadas, né? Alguns destaques aqui, pessoal. O Zanocelo, ele acabou ele flertou com a expulsão, né? No lance aos 44 do primeiro tempo, ele acabou reclamando, na minha opinião, de maneira desproporcional, tomou um amarelo bem besta, né? E aos 12 minutos do segundo tempo, ele acabou protegendo, mas deixando a mão, né? Naquela jogada onde a gente acaba protegendo, mas acaba atingindo o adversário, né? Ele poderia ter levado aos 12 do segundo tempo outro cartão amarelo, poderia ter sido expulso, poderia ter deixado o Ceará na mão. Ainda bem que não foi expulso, né? Acabou que a arbitragem deixou passar esse lance, né? E ele acabou em campo, né? Mas o que me chamou a atenção foi a maneira desproporcional que ele acabou reclamando no final do primeiro tempo e tomando um amarelo bem besta, né? Ou seja, daria para ter evitado esse cartão amarelo, né? Enfim, a detalhe, Lucas Lima, né? Não foi a melhor partida dele, mas ele continuou demonstrando aquela característica que eu até já falei em outros vídeos aqui, que ele é aquele cara que ele vai buscar espaços pela direita, ele vai tentar em um momento ou outro chegar à frente, e para um segundo volante é isso que se espera de um segundo volante. Para o segundo volante essa é uma característica que eu reputo como importantíssima. Enfim, um resumo desses 2 jogos, o Ceará acabou não indo tão bem quanto eu particularmente esperava, mas venceu bem o Floresta 3-0. No jogo de hoje, na volta,
vai com time alternativo, né? Praticamente 100% pelo noticiário aqui, 100% alternativo, apenas o Richard como titular é o que eu acabei verificando na mídia aqui, né? Mas vamos esperar, vamos ter um pós-jogo a respeito de Ceará e Floresta, jogo da volta, né? E teremos também vídeo falando das contratações que o Ceará fez, né? Das últimas contratações que o Ceará fez. Então eu conto com o apoio de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e recomenda o canal para um torcedor do Ceará que você conhece. E grande abraço a todos e voltamos a ter regularidade. Pode ter certeza que teremos vídeos, até porque eu quero que esse canal seja como um diário do Francisco Santana falando de Ceará, né? Para que na posteridade eu possa ver os vídeos e possa cumprir com esse objetivo que é detalhar e analisar jogos do time do coração. Valeu!